Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o fundo eleitoral. Congresso Nacional confirma fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Vou repetir, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Além do aumento do fundo eleitoral, o Congresso Nacional restaurou outros 11 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, deste ano que haviam sido vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. O Congresso Nacional rejeitou na última sexta-feira, dia 17, o veto presidencial a possibilidade de expansão do valor do fundo eleitoral para 2022. Com isso, o valor destinado aos partidos políticos na Lei Orçamentária Anual, a LOA, para campanhas eleitorais, pode chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. É dinheiro demais. O valor final do fundo eleitoral ainda será definido na LOA, que será votada já nesta semana pela Comissão Mista de Orçamento, a CMO, e depois pelo plenário do Congresso Nacional. Os senadores que defenderam a derrubada do veto ressaltaram que o dinheiro para as campanhas eleitorais ainda não está carimbado e pode vir a ser menor do que o valor máximo autorizado. O senador Marcelo Castro, MDB do Piauí, disse que estava havendo uma, entre aspas, confusão quanto ao tema. Esse pessoal faz isso no Congresso Nacional, um fundo de mais de 5 bilhões de reais, e ainda chama os brasileiros de ignorantes, de burros, porque o senador Marcelo Castro disse que estava havendo, entre aspas, confusão. Nenhuma confusão, senador Marcelo Castro, nenhuma confusão, porque nós sabemos contar. São 5 bilhões e 700 milhões de reais. Abro aspas para o senador Marcelo Castro. Dizer que obrigatoriamente o fundo eleitoral ficará em 5 bilhões e 700 milhões de reais não corresponde à realidade. O relator geral da LOA tem o poder de estabelecer o valor do recurso destinado ao fundo eleitoral, que poderá ser entre 2 bilhões e 5,7 bilhões de reais. Isso vai depender, evidentemente, do entendimento entre todas as lideranças. Ninguém vai sair rasgando dinheiro público. Não vamos permitir uma extravagância dessas. Eu não sei se você acredita no que o senador Marcelo Castro disse. Eu, sinceramente, não acredito em uma única palavra. Vejam bem, ou vocês acham que os parlamentares vão baixar esse valor? Se eles não subirem mais, baixar é que não vão. E se baixar vai ser muito pouco, tendo até 5 bilhões e 700 milhões de reais para gastar nas campanhas públicas de 2022. O senador José Aníbal, PSDB de São Paulo, por sua vez, lamentou a decisão do Congresso Nacional. Como dissemos, o senador José Aníbal contestou ou falou sobre este fundo eleitoral, sobre este valor, e estimou que isto, ou seja, 5 bilhões e 700 milhões de reais, sustentaria um ano inteiro de auxílio emergencial para 1 milhão de famílias. Quem falou foi o senador José Aníbal, PSDB, São Paulo.
O valor que esse pessoal vai gastar na campanha política, 5 bilhões e 700 milhões de reais, sustentaria por um ano inteiro 1 milhão de famílias brasileiras. Como sabemos, desde 2018, a legislação eleitoral não permite mais que pessoas jurídicas façam doações para candidatos, as chamadas doações de empresas. O financiamento de campanhas pode ser feito pelo próprio candidato, até um limite de 10% do teto para o cargo, por doações de pessoas físicas e pelo fundo eleitoral. O senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro, afirmou que o fundo garante uma igualdade de condições entre os participantes das eleições. Abro aspas para o senador Carlos Portinho. Numa eleição em país continental, em que há uma infinidade de candidatos, é preciso dar os meios para que aqueles mais desfavorecidos economicamente possam ter o mínimo de igualdade na disputa. Candidatos novos, candidatos de partidos menores que têm dificuldade na arrecadação. Acreditar que o particular vai financiar a campanha eleitoral, a pessoa física, não é crível. O que nós estamos vendo é uma farra com o dinheiro público. O que nós estamos presenciando é uma grande farra, com 5 bilhões e 700 milhões de reais, em um país que está à beira de uma recessão, onde mais de 14 milhões de brasileiros não têm empregos, onde ainda passa por problemas seríssimos de Covid-19. Tudo isso em meio a esta pandemia, esta farra com o dinheiro público, 5 bilhões e 700 milhões de reais. Aí vem o senador Marcelo Castro querer, por todas as maneiras, colocar na cabeça da população que nada disso está acontecendo. Isso é tentar defender o indefensável. Isto é simples, senador Marcelo Castro. Faça uma enquete com o povo brasileiro. Faça uma enquete, uma pesquisa. Procure saber quantos brasileiros são favoráveis a esta farra com o nosso dinheiro. Porque esse dinheiro aí é nosso. 5 bilhões e 700 milhões de reais. É uma grande farra. Mas nós vamos deixar a fonte desta grande farra na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Muito obrigado a todos.